Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: como fica a nossa história? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Rodocrosita, e a opção número 2, a Turmalina. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir como fica a nossa história. Opção número 1, Rodocrosita. Opção número 2, Turmalina. Parem, respirem fundo, se conectem aí sem pressa e sem ansiedade, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, gente. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Rodocrosita, como fica a nossa história? Para quem se conectou com a Rodocrosita. Como fica a nossa história? Para quem se conectou com a Rodocrosita. Mostra pra gente. Como fica a nossa história? Para quem se conectou com a Rodocrosita. Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Embaralhado. Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Cortando em 3, deck do meio, sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento. Só que a sacerdotisa é uma carta que fala muitas vezes de falta de comunicação. A sacerdotisa fala de sentimentos profundos, sentimentos verdadeiros, mas a sacerdotisa fala de não falar, de não mostrar, não verbalizar as emoções, os sentimentos, a gente ali mais fechado, a gente ali mais guardado, a gente ali mais escondendo as próprias emoções, os próprios sentimentos. E a sacerdotisa também nos fala muito de passividade, da gente ali esperando as coisas acontecerem, a gente esperando ali que as coisas se façam ou que se resolvam. Então, cuidado também para vocês não estarem muito passionais diante da situação. Tentem aí também se posicionar diante das coisas, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Mas a sacerdotisa é uma carta que fala de emoção, de sentimento. Mas fala aqui também que vocês podem estar tendo problemas de comunicação. Não falando, não conversando, né? Porque a comunicação, gente, em qualquer situação, ela é muito importante. No amor, por exemplo, é fundamental para que as coisas aconteçam. A gente passa mais tempo conversando do que transando, gente. E as pessoas muitas vezes estão dando uma atenção muito forte à parte sexual, mas a gente passa mais tempo falando do que transando. Então, cuidado com a comunicação. Procurem manter essa comunicação mais em dia, mais em ordem, né? Conversem mais, falem mais entre vocês. Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Mostra pra gente. Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Como fica a nossa história para quem se conectou com a Rodocrosita? Embaralhado, cortando em 3,
deck do meio, nós temos Rei de Espadas, 8 de Ouros, Pajem de Copas, 7 de Espadas, Sol, Cavaleiro de Ouros e a carta do corte é um As de Ouros. Gente, aqui a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, mas eu acho que o grande problema da relação de vocês está na comunicação mesmo. Tá? A gente abrindo aqui com a sacerdotisa, é uma carta que fala que a comunicação tá provavelmente aqui atrapalhando muitas vezes as coisas. Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional, extremamente prática, extremamente objetiva, porque ela vem como um rei de espadas, uma pessoa que tenta ser razão diante da situação. Mas uma das características do rei de espadas é tentar agir corretamente diante do que ele acredita. Tá? Vocês podem não concordar ou podem não achar a forma correta de se agir ou se fazer, mas dentro do que essa pessoa acredita, ela acha que ela está agindo corretamente, ela acha que ela está agindo ali condignamente diante da situação, tá? Em seguida desse Rei de Espadas eu tenho um 8 de Ouros. O 8 de Ouros ele é uma carta que fala muito de colher lá para frente o que a gente plantou. Então uma estabilidade, uma solidez aqui pode vir a acontecer para um futuro. Tá? Não acredito que vocês consolidariam a situação de vocês muito rapidamente. Não acredito que vocês oficializariam ali alguma coisa muito rápida, porque o 8 de Ouros fala que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Mas vocês estão no período em que vocês estão cuidando da situação para num futuro colher o que vocês plantaram. Existe emoção aqui? Existe sentimento? Existe, porque a gente vem com um pajem de copas. E o pajem de copas fala da existência de sentimento, mas é um pajem. Ou seja, é um sentimento que ainda pode crescer, é um sentimento que pode se transformar num cavaleiro, numa rainha, essa rainha num rei. O amor ele é convivência, o amor ele é troca. À medida em que a gente convive, à medida em que a gente troca, que a gente vive esse sentimento, ele tende a crescer, ele tende a se estruturar mais. Então é uma situação que pode acontecer e esse sentimento ele ainda pode vir a crescer mais do que ele já é hoje. Tá? Em seguida desse pajem de copas eu tenho um 7 de espadas, o ladrão de espadas. Essa pessoa provavelmente stalkeia vocês. Essa pessoa provavelmente olha, observa, busca obter informações, busca saber aí alguma coisa de vocês sem se fazer ser visto, sem se fazer ser notado. Porque o 7 de espadas é o ladrão de espadas. É aquela pessoa que age ali mais escondida, né? Por baixo dos panos, por trás dos bastidores. Ai, Márcio, é uma pessoa que não é honesta? Não tô. O 7 de espadas aqui para mim não vem no sentido de desonestidade. Vem no sentido daquela pessoa mais contida, mais guardada ali, não falando, não demonstrando tudo que ela quer. Porque vocês lidam com uma pessoa que é muito razão, né? Então ela age mais na razão. E dessa forma acaba muitas vezes não expondo, não colocando para fora as emoções e os sentimentos, tá? Ficaria mais guardado, olha, a sacerdotisa esconde as emoções, esconde o que sente, mas sente, e a tendência ainda é que isso venha a crescer. Em seguida desses 7 de espadas eu tenho a carta do Sol. O Sol é uma carta que fala de emoção, que fala de sentimento, né? O Sol fala de sentimentos profundos, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito. E o Sol é uma das cartas que nos falam de reconciliação, de retomadas amorosas. Então, quem está afastado aqui, existe chance de uma reaproximação, existe chances aí de vocês se aproximarem novamente e retomarem alguma coisa, retomarem o envolvimento de vocês, porque o Sol fala exatamente da gente retomando, né, situações, porque o sentimento é verdadeiro, o sentimento aquece a alma, o sentimento faz bem ao espírito, além de vocês trazerem para essa pessoa, vocês serem para essa pessoa um motivo de alegria, um motivo de luz, tá? Como diz minha amiga Karina Bócio,
Vocês são o sol para a vida dessa pessoa, alegria, felicidade, vida para ela, tá? Beijo, Karina. Então a gente percebe que existe sim uma possibilidade de uma reaproximação. Só que eu acredito que as coisas aqui sejam lentas, tá? A gente vem com um cavaleiro de ouros. E é interessante que todas as leituras dessa semana, eu lembro porque eu gravo tudo num dia só, né? Tá falando muito de lentidão, tá, gente? Em todos os dias, essa leitura tá vindo na segunda, terça, quarta, hoje acho que é quinta-feira. Todos os dias da semana tá falando de tempo, uma questão de tempo. Muitas vezes não é que esse tempo vai ser longo. Esse tempo vai ser longo para o que vocês estão idealizando ou para o que vocês estão ali querendo. Então aqui, a semana inteira veio muito forte isso. A carta de movimentação é um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros ele nos traz a estabilidade, nos traz a solidez. Porém, a passos lentos, talvez vocês estejam querendo que as coisas caminhem num ritmo que não vai ser o ritmo que elas vão se desenrolar. As coisas podem sim se fazer, porém num ritmo mais lento. Tanto que a carta do corte é um as de ouros. Todo as fala o quê? De começar ou recomeçar uma situação, só que o as de ouros talvez seja o as mais forte, porque ele fala muito dos nossos sonhos se concretizando, dos nossos sonhos se tornando realidade, mas o as de ouros também é lento, né? O as de ouros, todo elemento ouro é lento. Fala que vocês podem começar ou recomeçar uma situação, se encaminhando para uma estabilidade, se caminhando para uma solidez maior, porém a passos lentos. Então, essa semana foi muito focado isso, que é a situação do tempo das coisas acontecerem. A forma, né, que o tempo vai interferir aqui na relação de vocês. Aqui as coisas podem sim, como fica a nossa história, vocês podem sim solidificar, vocês podem sim estruturar algo aí, fazer essa história se tornar mais concreta, porém mais um pouco para frente. Não é tão para já, não é tão para agora uma oficialização, uma estruturação, alguma coisa do gênero, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a turmalina. Vamos ver? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Mostra pra gente. Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Cortando em 3, deck do meio, roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta tem vários nomes. É uma carta que fala de mudanças, de movimentação. Só que é uma carta que pede pra gente muito equilíbrio. Porque a roda, ela gira constantemente, né? À medida em que ela gira, ela traz momentos bons e momentos ruins. Aí as coisas melhoram, ficam maravilhosas, voltam a piorar, depois voltam a melhorar, porque a roda está girando. À medida em que a gente se equilibra, a gente vai se dirigindo mais para o centro da roda. Consequentemente, os altos e baixos da relação vão se tornando menores, até que a gente esteja no meio. A gente não tem uma ondulação, né? Conforme diminui esse raio, as coisas vão, a instabilidade vai se tornando menor. Então a roda, ela é uma carta que fala que mudanças podem acontecer, transformações aqui podem se fazer, mas que é muito importante a gente buscar um equilíbrio. Porque quanto mais equilibrado a gente estiver, menos instabilidade nós vamos trazer para a situação. O próprio nome diz roda da fortuna. Geralmente são mudanças favoráveis, são mudanças positivas. Não é a roda da falência, não é a roda da falta, da escassez.
Então as coisas tendem a melhorar, mas é muito importante a gente manter um equilíbrio diante da situação para que os altos e baixos da vida não venham interferir também, tá bom? Vamos ver o que mais o jogo nos fala. Detalhe, né? A gente pergunta como fica a nossa história. A roda é uma das cartas que fala da gente estar na linha da vida um do outro, porque é uma das cartas que falam de possíveis ligações e conexões de vidas passadas, tá? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Mostra pra gente. Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Mostra pra gente. Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Como fica a nossa história para quem se conectou com a turmalina? Cortando em 3. Deck do meio, nós temos Rei de Copas, 3 de paus, 7 de ouros, dependurado, 2 de ouros, 10 de ouros e a carta do corte, a carta do mundo. Interessante. É muito forte aqui vocês estarem na linha da vida, no caminho um do outro. Roda da fortuna e mundo. Tá? Muitos aqui são relacionamento de vidas passadas, relacionamento de outros tempos. O mundo também fala de relacionamento de vidas passadas, né? E o mundo também fala que a gente tem coisas ainda a viver, coisas a compartilhar um com o outro. É muito forte aqui vocês ainda estarem no caminho, vocês ainda estarem no destino um do outro. Roda da fortuna e mundo. E provavelmente um novo ciclo, uma nova fase vai se abrir aqui na vida de vocês, melhor do que o ciclo e a fase que vocês viveram. Melhor do que o ciclo e a fase que vocês estavam passando, tá? A gente começa o jogo com o Rei de Copas, o rei que mais ama, mas o rei que mais medo tem de amar também, né? Então a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento aqui, que é uma pessoa que emocionalmente falando está envolvida, está ali ligada a vocês, mas também é uma pessoa que tem medo das emoções dela, tem medo do que ela sente também, porque provavelmente é uma pessoa que já sofreu por amor, que já se machucou. Então, gato escaldado tem medo de água fria, né? Em seguida desse Rei de Copas, eu tenho um 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala muito de se olhar para o horizonte e pensar, planejar o que se pode fazer ou o que se pode vir a fazer diante de uma situação. O 3 de paus geralmente é representado por uma pessoa que está ali parado, olhando para o horizonte, pensando e planejando as futuras ações, pensando e planejando o que vai vir a fazer mais para frente, tá? Então é uma carta que fala de um planejamento do que vai se fazer um pouco mais adiante. Em seguida desse 3 de paus eu tenho um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que fala pra gente o seguinte: tudo na vida da gente acontece no momento certo. Não adianta a gente querer acelerar situações que no momento não estão prontas para serem aceleradas ou para serem vividas, né? Então o 7 de ouros é uma pessoa que está ali sentada, olha, embaixo de uma árvore, com uma cestinha no colo, e nessa árvore tem 7 moedas que estão penduradas representando frutas. No entanto, ela não está pegando nenhuma dessas frutas. Por quê? A fruta não está madura. Não adianta a gente querer viver uma situação quando um dos dois não está pronto ainda para viver aquilo. Relacionamento é feito entre duas pessoas, então as duas pessoas precisam estar na mesma sintonia, na mesma vibração, para que as coisas possam fluir, possam acontecer. Então o 7 de ouros, ele vem aqui falando para a gente o seguinte: calma, na hora certa você vai poder colher tudo que você plantou,
na hora certa você vai poder usufruir de toda essa situação, tá? Em seguida desse 7 de ouros eu tenho a carta do dependurado. O dependurado é uma carta que fala que as coisas podem estar meio paradas, meio estagnadas, sem grandes movimentações. E é uma carta que fala também da gente tendo a oportunidade de olhar para as coisas de uma forma diferente. Olhar para a situação por um outro prisma, por um outro ângulo, de um outro jeito. À medida em que eu olho uma situação por um ângulo diferente do que eu estou acostumado a olhar, tudo pode acontecer, tudo pode se fazer de uma forma diferente do que eu estou acostumado, de uma forma diferente do que eu estou habituado. Então o dependurado, apesar da maioria dos tarólogos não gostarem, é uma carta que eu gosto muito. E eu sempre falo isso, porque se eu quero mudanças para a minha vida, o primeiro passo é eu olhar essa situação de uma forma diferente. Porque enquanto eu olho a situação pelo mesmo lado, pelo mesmo ângulo, eu sempre vou ter a mesma postura. Eu sempre vou ter a mesma atitude, tá? Em casos de triângulo, gente, porque eu tenho aqui um 3 de paus, né? Tenho um dependurado. Fala que essa pessoa pode sim, nos casos de triângulo, estar presa numa situação, mas que ela está começando a olhar essa situação por um ângulo diferente. Começando a olhar a situação por um outro prisma, podendo nos proporcionar aí uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, tá? Em seguida desse dependurado eu tenho um 2 de ouros. Lembra que eu falei, quando a gente abriu com a roda da fortuna, a necessidade de se buscar um equilíbrio? O 2 de ouros fala isso. O 2 de ouros é uma pessoa que está fazendo malabares com duas moedas numa praia, né? Então a gente tem o mar à frente, ela está ali na parte seca fazendo malabares com as moedas, está tentando buscar um equilíbrio para que as coisas possam acontecer. Então é muito importante aqui vocês tentarem se equilibrar. À medida em que vocês se equilibram, vocês se deslocam para o centro da roda. Consequentemente, as oscilações, né, do dia a dia vão ser menor também. Vão ser menores aí para vocês. Então busquem um equilíbrio, busquem uma harmonização. Em seguida desse 2 de ouros, eu tenho um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade e da solidez. É uma carta que fala que vocês podem sim ter a oportunidade de estruturar alguma coisa. Vocês podem sim vir a constituir algo. O 10 de ouros é a carta do lar. É onde a gente se sente bem, protegido, acolhido, onde a gente é a gente mesmo, que a gente não precisa usar de personagens, que a gente não precisa usar de artimanhas. Então a gente percebe que quando vocês estão juntos, é onde vocês recuperam a força, onde vocês dormem em paz, onde vocês são vocês mesmos. E o 10 de ouros fala muito da possibilidade de se estruturar algo, né? De se constituir aí um lar. E a nossa carta do corte é a carta do mundo. O mundo fala que um novo ciclo, da mesma forma que a roda da fortuna vem trazer mudanças, né? O mundo fala que um novo ciclo pode se encerrar aqui na vida de vocês. E um ciclo muito... Pode se encerrar, não, se iniciar, desculpe, gente. Um novo ciclo pode se iniciar na vida de vocês e um ciclo melhor do que o ciclo que vocês viviam, do que o ciclo que vocês passavam. Porque o mundo, ele sempre fala pra gente o seguinte: um novo ciclo vai acontecer, um novo ciclo vai se fazer, melhor do que o ciclo que vocês viveram, melhor do que o ciclo que vocês passaram ali, né? Então a tendência é uma tendência de melhora. Então parem, olhem para trás, veja o que vocês fizeram que trouxe bons resultados, volte a repetir, veja o que vocês fizeram que não foi legal ou que não foi muito interessante, procure não cometer os mesmos erros e dessa forma vocês conseguem fazer que um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história se faça aí na vida de vocês. Então é aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Parem, reflitam diante da situação toda. Repitam o que trouxe bons resultados, procure não cair novamente nos mesmos erros. E assim vocês conseguem abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história para a vida de vocês. Tá bom? Gostou? Então perguntando como fica a nossa história, grandes chances aqui de num futuro ter uma estrutura. Vocês estão no caminho um do outro, vocês estão na linha da vida um do outro, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Desculpe, sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo, tá bom?
Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.